O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Como é Halloween, nada melhor do que a gente discutir sobre a franquia Halloween, que atualmente conta com 12 filmes, sendo que o último foi lançado agora dia 15 de outubro de 2021. Halloween foi lançado nos cinemas pela primeira vez em 1978, e a partir daí Michael Myers se tornou um dos assassinos mascarados mais conhecidos da história do terror. O filme conta a história de Michael Myers, um serial killer mascarado da cidade fictícia de Haddonfield, Illinois, que ataca principalmente babás adolescentes e alunos do ensino médio. Porém, o que muitos não sabem é que Michael Myers foi inspirado em uma pessoa real, e no meio disso tudo, inúmeras teorias de fãs da franquia sobre quem ou quais pessoas serviram de inspiração para o diretor do filme. Então fica até o final do vídeo que hoje vamos falar sobre a história real do Michael Myers. Eu sou a Caroline Daisy e esse é o canal Forense. Aqui eu conto de forma simples e direta todos os fatos que você precisa saber para entender a história por trás de cada caso criminal ou de qualquer história curiosa desse planeta. Lembrando que tudo que eu trago aqui para o canal é sempre baseado nas informações mais verídicas que se pode encontrar pela internet. Então já se inscreva aqui no canal, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, que assim vocês me ajudam a engajar mais o canal e dessa forma eu também consigo entender melhor se vocês estão gostando do conteúdo dos vídeos. E me sigam lá no Instagram também, o link tá aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Lembrando que o Michael Myers vai atrás de quem não dá like, hein? Para a gente entender bem as histórias por trás das teorias em volta do personagem Michael Myers, vamos discutir aqui cada uma delas separadamente, beleza? Começando pela teoria de que Michael teria sido inspirado em uma pessoa chamada Stanley Stiers. A história de Stanley teria tido início lá em 1912, quando dois meninos nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital em Iowa. A família da primeira criança tinha como sobrenome Stiers, e a segunda, por algum motivo, não é citado. No dia do nascimento dos dois meninos, uma enfermeira do hospital trocou as crianças e, dessa forma, cada família levou para casa a criança que pertencia a outra família. Porém, a família que não teve o sobrenome citado sofreu um acidente de carro enquanto voltava para casa com a criança recém-nascida. E todos que estavam no veículo morreram, incluindo a criança que seria o verdadeiro Stanley Stiers. Depois disso, a família Stiers descobriu que o seu filho havia sido trocado no hospital por outra criança, mas já era tarde demais. O filho biológico do casal já estava morto. Com isso, o casal passou a consumir álcool o tempo todo e a culpar a criança pela morte do filho biológico. E por isso passaram a punir o menino, tratando ele com violência e trancando ele no quarto. Mais tarde, o casal teve outro bebê, uma menina chamada Suzy. Ela, ao contrário do irmão, era tratada com favoritismo e tinha tudo o que queria, enquanto que Stanley era tratado como se fosse a escória da família. Suzy acabou percebendo que era tratada com exclusividade e passou a tratar mal o irmão, chegando até mesmo a bater nele. Na escola, Stanley também era maltratado. Ele não tinha amigos e tirava notas muito ruins. Então, em 30 de outubro de 1923, quando Stanley tinha 11 anos, ele queria sair fantasiado como as outras crianças para pedir doces ou travessuras, porém seus pais negaram isso a ele. No entanto, Suzy teve permissão para ir a uma festa de Halloween, enquanto que o Stanley teria de ficar em casa e essa foi a gota d'água para ele. Quando Suzy chegou em casa, Stanley pegou uma faca de açougueiro e a esfaqueou várias vezes. Em seguida, ele matou os pais enquanto eles dormiam e até matou o cachorro da família. No outro dia, em 31 de outubro, ele foi pedir doces e travessuras pelas ruas e continuou assassinando qualquer um que ele visse. Naquela mesma noite, quando viu as crianças que o tratavam mal na escola, ele também os matou e até entrou em uma das casas e matou a família inteira. Quando os policiais chegaram, eles estavam sorrindo em um balanço e comendo seus doces. Stanley foi levado para uma instituição psiquiátrica privada, onde estudou por 13 anos. A instituição passou a tentar descobrir qual era o motivo de uma criança de 11 anos ter tanta força para matar tanta gente. E eles até mesmo cogitaram a hipótese de ser algum fator paranormal, porém eles não descobriram nada. Depois disso, a história fica um tanto estranha. Segundo o site Fanside, em 31 de outubro de 1936, quando Stanley tinha 24 anos, ele quebrou o pescoço de dois atendentes da instituição psiquiátrica que estavam assediando ele. Em seguida, Stanley saiu do hospital e policiais encontraram ele em um estacionamento, onde Stanley foi atingido por várias balas, mas continuou andando. Algumas histórias sobre o Stanley Stiers dizem que ele possuía uma força anormal e que matou alguns agentes federais atirando um carro contra eles. No entanto, apesar da primeira parte da história do Stanley parecer real, não há nenhuma fonte confiável na internet que diga se Stanley Stiers realmente existiu.
Há quem diga que não se encontram registros de Stanley porque o governo dos Estados Unidos encobriu o caso. Porém, não há motivos para que o governo estadunidense se preocupasse tanto com a história de uma criança que matou toda a família e mais uma dúzia de gente. Além disso, a história de vida do Stanley é praticamente a história do Michael Myers. Então, o que podemos concluir disso é que a história do Stanley é apenas uma lenda. Mas se ela foi criada antes ou depois do lançamento do filme Halloween de 78, já fica um pouco mais difícil pra gente saber. Porém, ao contrário da história do Stanley Stiers, o caso do Ed Kemper, que foi apelidado de Co-Ed Killer, é real e traz algumas características semelhantes à história do Michael Myers. Nesse vídeo eu vou contar de uma forma resumida o caso do Ed, dando ênfase para as semelhanças que esse serial killer tem com o Michael Myers, porque o vídeo ficaria muito grande se eu contasse toda a história nesse vídeo, já que eu também vou contar a história de um outro criminoso que eu encontrei enquanto pesquisava sobre a história do Michael Myers. Então, se vocês quiserem que eu traga aqui para o canal a história completa do serial killer Ed Kemper, deixe aqui nos comentários. Mas agora, voltando para o caso do Ed Kemper, quando Ed era criança, ele era simplesmente ignorado pelos pais. Ed tinha duas irmãs e desde pequeno ele tinha o costume de cortar as cabeças e as mãos das bonecas da irmã mais velha. Ao contrário do Michael Myers, Ed não matou nenhuma das suas irmãs, mas por volta dos 16 anos matou a sua avó depois de uma discussão. Ele havia sido mandado para viver com ela em uma fazenda, pois o pai dele também não o aceitou em casa. Depois disso, Ed também matou o avô para que ele não visse o corpo da esposa. Ed então foi mandado para um hospital estadual, onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, e aos 21 anos ele foi solto e voltou a morar com a mãe. Então, por volta de 1972, Ed começou a cometer assassinatos em série. Suas vítimas eram mulheres jovens que pediam carona na estrada. Até que em 1973, Ed e sua mãe tiveram uma briga, e logo depois ele matou a mãe da mesma maneira que fazia com as suas vítimas. Nessa breve análise sobre o Ed Kemper, é possível notar algumas semelhanças entre ele e o personagem Michael Myers. Por exemplo, ambos tinham 2 metros de altura, começaram a matar pessoas ainda muito jovens, e tinham como alvo mulheres jovens e adolescentes. No caso do Ed, ele basicamente escolhia as vítimas que ele se sentia sexualmente atraído, pois ele acreditava que nenhuma delas sairia com ele, já que a sua mãe frequentemente dizia a ele que nenhuma mulher sairia com um homem tão feio. Já no caso do Michael Myers, nos filmes ele não demonstra nenhum interesse sexual em suas vítimas, mas ele procura matar mulheres com a mesma idade da irmã que ele matou. Lembrando que essa teoria de que Ed Kemper serviu de inspiração para o Michael Myers vem de fãs da franquia. Eu particularmente não vi tanta semelhança assim. Mas e vocês? Vocês acham que o Ed Kemper serviu de inspiração para a criação do personagem Michael Myers? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito saber o que vocês acham. Eu não sei porque essa parte ficou difícil de ler. No entanto, o caso que eu vou contar agora eu encontrei em uma discussão no Reddit publicada em 2019, onde o usuário aponta que Michael Myers foi inspirado em Edward Pesnell, e particularmente eu vejo muito mais semelhanças entre o Michael e esse cara do que com o Ed Kemper. Mas então quem foi Edward Pesnell? Edward Pesnell foi um agressor sexual que usava uma máscara muito semelhante à máscara usada por Michael Myers na franquia Halloween. Edward estuprou, agrediu e sodomizou 13 vítimas entre os anos de 1960 e 1971, na ilha de Jersey, que fica entre a Inglaterra e a França, e por isso ele foi chamado de a besta de Jersey. De acordo com o site do jornal de Jersey, Edward invadia a casa das vítimas e, além de mulheres, ele abusava também das crianças. Como ele não matava suas vítimas, algumas delas relataram o ataque para a polícia, e segundo as vítimas, o agressor tinha um cheiro forte de mofo. O traje característico usado por Edward veio depois dos primeiros ataques. A máscara de borracha foi feita em casa juntamente com uma peruca com pontas e um casaco comprido com pregos cravejados nos pulsos e na gola para evitar que as vítimas o afastassem. Porém, o cheiro de mofo foi sempre o mesmo. Mas até que ele fosse preso em 1971, Edward de maneira alguma era um suspeito. Isso porque para a comunidade local, Edward era um cara honesto com família. E as crianças do orfanato que ele visitava frequentemente o chamavam de tio Ted, e por isso levou 11 anos para que as autoridades prendessem ele. Além disso, Edward também havia feito o papel de Papai Noel nesse mesmo orfanato. Enquanto isso, a polícia continuava a procurar por pistas, e foi aí que Afonso, um pescador e trabalhador rural, foi apontado como suspeito. Afonso se encaixava na descrição física do agressor. A polícia o prendeu, mas não tinha provas contra ele e então ele foi solto. Porém, a população estava certa de que ele era o homem por trás da besta e queimaram a casa do Afonso.
Pô, coitado do Afonsinho. É por isso que não se faz justiça com as próprias mãos. Pô, coitado, cara. O cara só queria pescar, cara. Queimaram a casa do cara, mano. Porra, coitado, cara. Ah, não sabemos quem é, então é o pescador. Pronto, resolvido. Resolvido. Mas então, como o Edward foi preso? Em 10 de julho de 1971, a polícia parou o carro do Edward. Queimaram a casa do Afonso. Acha graça, cara, coitado. Foi engraçado, cara. Mas então, como o Edward foi preso? Em 10 de julho de 1971, a polícia parou o carro do Edward porque ele estava dirigindo descontroladamente. Quando os policiais pararam ele e revistaram o carro, eles encontraram aquela fantasia grotesca que ele usava durante os ataques. Os policiais revistaram a casa dele e encontraram uma sala secreta. E segundo o site do jornal The Guardian, um detetive disse que havia uma grande faca com uma lâmina de madeira pendurada sobre um cálice de vidro que dava a impressão de ser um santuário ou um altar. No interrogatório, Edward admitiu possuir livros sobre hipnotismo, missa negra e do assassino de crianças Gilles de Rais, que foi enforcado na França em 1440 por matar mais de 200 crianças, além de que ele havia pintado um quadro de um pedófilo que não foi divulgado quem era. Uma outra testemunha também relatou que quando vivia no lar adotivo, ele foi convidado algumas vezes para ajudar em construções na casa de Edward e a esposa. E em uma das noites que ele dormiu lá, ele acordou de noite com Edward observando ele de longe usando a máscara. Imagina que louco, você acorda de noite e um cara assim com uma máscara te espreitando. Que horror, cara. Então agora voltando para as semelhanças entre Michael Myers e Edward, podemos ver aqui que a semelhança principal é em relação à máscara usada pelo abusador. Apesar do Michael Myers não expressar qualquer interesse sexual nas suas vítimas, a máscara usada pode ter sido muito bem uma inspiração para o diretor do filme durante a criação do personagem. No entanto, o diretor do filme nunca falou se o personagem do Michael Myers foi realmente inspirado em criminosos reais. O que o diretor e co-roteirista do filme original, John Carpenter, afirmou com certeza é que a ideia do personagem teria vindo de uma lembrança da época da faculdade, quando ele visitou um centro psiquiátrico. Durante essa visita, eles conheceram as pessoas com os piores transtornos mentais. Nesse momento, o diretor conta que viu um menino, a única criança com cerca de 12 ou 13 anos. Ele diz que aquela criança tinha um rosto pálido e sem emoção, os olhos mais negros, os olhos do diabo. Então, quando John foi abordado por um produtor de cinema com a ideia de fazer um filme com babás sendo perseguidas por um assassino durante o Halloween, ele lembrou dessa criança que ele viu lá no centro psiquiátrico, e aí nasceu Michael Myers. Além disso, o nome do personagem é em homenagem ao chefe da empresa Miracle Filmes no final dos anos 70, Michael Myers, que distribuiu com sucesso o filme Assalto ao 13º DP do diretor John Carpenter. O que podemos tirar das análises dessas teorias é que durante a criação do personagem Michael Myers, o diretor pode ter se inspirado em vários assassinos e criminosos, pegando pequenas características de cada um para criar algo novo. Até porque naquela época estava meio que na moda assassinos usarem máscaras para cometer os seus crimes, como também é o caso de Ed Gein, que serviu de inspiração para o Leatherface no filme O Massacre da Serra Elétrica, que inclusive tem vídeo aqui no canal contando o caso dele. E há quem diga também que até o Pogo, o palhaço assassino, tenha sido inspiração para o diretor, mas aí essa teoria já fica um pouco mais distante pra gente discutir aqui. Mas se você quiser conhecer o caso do Pogo, também tem vídeo aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e o mais importante, se inscreva aqui no canal. Compartilhe também com algum amigo seu e se quiser ver outros vídeos como esse, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí. Eu sou a Caroline Days e até o próximo vídeo.